Graça e paz, amados irmãos, que coisa boa estarmos mais uma vez aqui juntos, amém? Nesta noite de sábado, estamos aqui presentes para falar da maravilhosa palavra de Deus, da sua graça, do seu amor, das suas misericórdias, amém? Então é um final de semana também muito abençoado para todos nós. Amanhã estaremos comemorando o Dia das Mães. Quero deixar aqui meus parabéns a todas as mães, em especial as mães aí da comunidade do Aratu, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são muito especiais, amém? Então ser mãe é uma experiência que só você sabe, mulher. Apenas nós como homens, nós apenas vemos com os nossos olhos quão grande é o propósito de Deus em tornar uma mulher mãe, em gerar um filho e do seu ventre nascer uma vida. Amém? Então, assim, um beijo bem grande para todas as mães, não só da comunidade Oratu, mas para todas as mães aí que estão escutando essa mensagem, em especial também para minha mãe que vai fazer 92 anos esse ano. Que Deus abençoe, que Deus aguarde, que Deus dê muita saúde. Sou grato a Deus por ter a senhora Dona Zezé como minha mãe. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? Uma mãe muito carinhosa, uma mãe muito dedicada, muito grato. Quero também não posso deixar de falar da minha esposa, que é mãe da minha filha, da nossa filha. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe também por esse dia tão especial. Sou grato ao Senhor pela sua vida. Que Deus recompense você com todas sortes de bênçãos. Amém? Com muita paz, com muitos dias aí maravilhosos para vivermos juntos com o Senhor. Para minha sogrona também, Dona Carminha, Deus abençoe. Firme e forte. Amém? Todos nós. Queridos, olha só. Hoje nós íamos dar continuidade ao estudo daquelas séries de pregações onde nós estamos falando sobre as doutrinas da graça de Deus na salvação do homem. Mas hoje eu não vou estar falando o que seria a quarta doutrina, que era a eleição incondicional. A gente vai falar sobre esse tema no próximo sábado, amém? Hoje Deus me direcionou para trazer uma mensagem especificamente para as mães. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, para a gente orar ao Senhor, pedir o seu discernimento, para que tudo que seja falado aqui e explicado tenha como única fonte a sua palavra. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Deus Emanuel está conosco. Jesus, nosso Senhor e Salvador, está conosco. Que o Senhor venha abençoar esta noite, Senhor Deus, na tua presença, Deus. Ó Deus, vamos meditar em tua palavra. Ó Deus, me usa, Deus, conforme te apraz. Que as pessoas também que estejam escutando agora, que elas sejam tocadas pelo poder que existe na tua palavra. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, queridos irmãos? Eu queria convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1. A gente vai ler, meditar e expor dos versículos 26 ao 38. Tá bom? Vou repetir. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Tá bom, irmãos? Antes de ler a palavra, irmãos, eu queria trazer algumas informações do que a gente vai ler e vai explicar para vocês. Tá bom? Esse texto é o texto em que o anjo Gabriel, enviado por Deus, aparece à Virgem Maria. Uma jovem entre 12 e 15 anos. Você imagine, o anjo Gabriel chega lá para ela, para Maria, e relata tudo o que Deus mandou falar. Nesses textos, nesses versículos que nós vamos ler, fica claro, irmãos, a soberania e a graça de Deus sobre cada um de nós.
Maria foi um grande exemplo de mulher para todos nós. E eu quero trazer esse exemplo de mulher para aplicar a você, especificamente mulher, mãe, que me escuta e que me vê agora. O que a Bíblia fala de Maria? Quem é Maria? Quem é esse personagem? Então tudo que eu vou falar aqui, eu vou extrair da palavra de Deus para vocês. Vamos ver a decisão que Maria toma no final desse texto que a gente vai ler. E isso vai nos ensinar muito também as mulheres, mas também ensina a cada um de nós. Amém, queridos? Então eu convido a você agora a pegar a Bíblia e acompanhar o texto comigo. Não deixe de meditar no texto, de ler o texto, de acompanhar a leitura. Porque o mais importante aqui, irmãos, não sou eu, Fábio, que está falando, ou qualquer outra pessoa que venha falar. O mais importante é a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus na sua casa. Abra a Bíblia. Vamos ler. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Preste atenção, irmãos. Olha só como eu vou fazer. Eu vou ler do versículo 26 ao 38 e depois vou voltar e vou explicar o contexto de cada versículo. Qual a ideia principal do texto, para que a gente tenha uma facilidade de entender a mensagem da palavra de Deus e aplicar em nossas vidas. Porque eu não posso apenas passar para vocês a palavra e ficar lá no tempo de Maria, de José. Não, eu tenho que extrair a mensagem principal desse texto que traz para nós e aplicar hoje em nossas vidas. Amém, queridos? Acompanhe comigo. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, queridos? Que bênção. Mais uma vez, esse texto relata a escolha de Maria e que através de uma ação do Espírito Santo de Deus seria gerado nela Jesus Cristo de Nazaré.
É um texto muito importante, não é? É um texto que fala da soberania, da escolha de Deus. Deus apenas não é soberano na escolha para a eleição de uma salvação, mas também tem escolhas com seus propósitos. Maria, Deus a escolheu para ser mãe do seu filho Jesus. Entendam isso, irmãos. E mais uma vez explico, Jesus tem duas naturezas. Uma é divina, porque ele sempre existiu. O verbo estava lá desde o princípio. Então Jesus sempre existiu, irmãos. Jesus divino, Jesus Deus, Jesus filho de Deus. Lembre-se de outra coisa também. Deus, ele só tem um filho, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Filho. Filho. Nós também somos considerados filhos adotados. A partir do momento que o Deus Pai nos leva para crer em Jesus. A partir do momento que o Deus Pai arranca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne e nos faz nascer de novo. A partir do momento que o nosso Deus Pai entra em nós, abre os nossos olhos e a gente começa a ter fé e arrependimento. A partir do momento que Deus nos faz nascer. A partir desse momento, nós somos considerados, biblicamente falando, irmãos, e aí são vários textos, alguns eu já tenho falado para vocês nessa série de ministrações que eu estou tendo, né? São vários textos que falam da doutrina, da graça de Deus sobre nós. Ele nos leva para o Senhor Jesus, Ele, o nosso Deus Pai. Então é muito importante entender isso, que Maria ela foi escolhida por Deus. Mas ela não foi escolhida, irmãos, porque ela tinha crédito diante de Deus. Ela não foi escolhida porque ela merecia mais do que Joana, do que Júlia, do que Linda, do que Edna, do que Ediane, do que Patrícia, do que Carla. Não! Maria era igualmente a cada um de nós, irmãos. Homens e mulheres, nascidos da carne. Entende isso, irmãos? Então houve uma escolha divina lá do alto de Deus em relação a Maria. E Deus ia cumprir em Maria tudo o que ele já tinha prometido no Antigo Testamento. Se você pegar Isaías capítulo 7 e 14, vai falar justamente sobre essa passagem que nós estamos lendo agora do anjo Gabriel em Lucas 1, do 26 ao 28, ao 38. E depois eu vou mostrar essa passagem de Isaías 7, 14 para vocês. Então as promessas de Deus, nada e ninguém pode impedir que elas sejam realizadas. Entendam, irmãos, o contexto da vida de Maria ao receber essas informações. Maria, segundo os estudos, Maria tinha uma idade entre 13 e 15 anos de idade, irmãos. O texto diz que era desposada. O que quer dizer isso? Era comprometida com José. Ela não estava casada ainda com José. Ela não tinha tido relacionamento nenhum, porque o texto fala também, e ela mesmo comprova isso, ela era virgem. Ela mesmo diz ao anjo Gabriel respondendo, mas como isso vai acontecer que eu não tenho um relacionamento nenhum com o homem? Entenda, então Maria era uma jovem, uma adolescente jovem entre 13 e 15 anos de idade. O casamento, irmãos, o casamento nos costumes da época desse povo oriental é totalmente diferente do nosso. Logo de infância, irmãos, as crianças eram escolhidas já pelas famílias para se formar o casal futuramente. Então Maria era escolhida, foi escolhida pela família de José e a família de Maria. Eles se conheciam e escolheram os dois para se casar. Então quando a menina, uma jovem, ela completava entre 13 e 15 anos, que estava apta para ter uma gestação, engravidar, aí era realizado o casamento. Mas antes disso não tinha relacionamento sexual. Maria era totalmente virgem. Entendam, irmãos, entendam. Maria, o risco que ela ocorre em cima dela por aceitar isso de Deus.
Aceitar, que eu digo, irmãos, é tomar a decisão no final, como ela toma, e diz assim: eis-me aqui a tua serva, se cumpra a tua palavra. Interessante que isso nos leva a entender, irmãos, e agora a compreender o risco que Maria estava assumindo a tomar essa decisão. Que risco, Fábio? Vou te dizer. Ela já era comprometida com José, ela não era casada, mas era desposada, mas na época do costume, um noivado é como se fosse assim, ó, Maria já era considerada mulher de José, e José já era considerado homem de Maria. Se acontecesse um relacionamento extraconjugal, entrasse um terceiro nessa história, sabe o que ia acontecer, irmãos? Conforme a lei da época, sabe o que ia acontecer? Adultério. E o adultério tem a pena do apedrejamento, da morte. Então você imagine Maria, depois no final, ela chegar e dizer assim: eis-me aqui, a serva do Senhor, se cumpra a palavra dele sobre mim. Que decisão fantástica isso, né? E nós temos que aplicar isso em nossas vidas. Amém, irmãos? Mas vamos voltar ao contexto, ao início do texto, tá bom? Versículo 26. Deixa eu pegar a Bíblia mais perto aqui. Olha só, irmãos. Versículo 26. No sexto mês, esse sexto mês, lá na frente vai responder que sexto mês é esse. É o sexto mês de gravidez de Isabel, que era parenta de Maria, prima de Maria. Quem foi que nasceu de Isabel, irmãos? Quem foi? João Batista. Né? Então, quando no início do texto aqui, no versículo 26, quando diz assim, ó, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, esse sexto mês ele está falando da gravidez, da gestação de Isabel. Mas vamos continuar. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Irmãos, Nazaré era como se fosse um povoado, um vilarejo. Diz os estudiosos, eu até busquei mais informações, alguns diziam que só tinha 400 habitantes. Eu cheguei em outro estudo que tinha mais de 1.000, 1.200, 3.000 habitantes. E que o tamanho era no máximo 900 a 1.000 metros de extensão. Era como se fosse algo assim inferior aqui. Ou quantos habitantes tem aí no Aratu? Um exemplo, né? Eu acho que tem de 2 a 3 mil, né? Então Aratu é maior do que Nazaré. Mas Deus escolhe os seus, irmãos. Não importa o local, não importa a cor, nada. Deus escolhe os seus. E Deus mandou Gabriel falar com essa jovem. E dizer a essa jovem que dela nasceria o seu filho Jesus. Conforme prometeu lá em Isaías capítulo 7, 14. Olha que coisa fantástica isso. Deus escolhe os seus. Deus escolhe os seus e com os seus propósitos específicos, irmãos. Deus escolheu Moisés como libertador do povo lá do Egito. Sim, escolheu, irmãos. Deus escolheu Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela. Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu e colocou nele a fé, irmãos, porque a fé não veio de Abraão, a fé não veio de Moisés. E no final desse texto, a fé não veio de Maria. Deus fez primeiro Maria nascer de novo, para ela responder e dizer assim, ó, eis-me aqui. Como disse Isaías, do mesmo jeito. Aqui está a tua serva. Que se cumpra a tua palavra. Que se cumpra tudo isso que o anjo Gabriel falou de mim. Deus coloca em nós, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Todas elas se encaixam num plano perfeito e absoluto do nosso Deus. E isso, irmãos, nos faz descansar nas mãos dele. Não que a gente vai ficar numa rede balançando, esperando acontecer as coisas. Não, é pelo contrário, irmãos. É pelo contrário. Nós enxergamos que Deus está conosco e isso nos fortalece a viver, a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um filho melhor. É entender a soberania de Deus. O anjo foi até Nazaré. Encontrou essa jovem Maria. Mais uma vez, entre 13 e 15 anos.
Vamos agora continuar o relato do texto. Olha só o que o anjo Gabriel conversa com Maria e relata a Maria o que Deus mandou falar a Maria. Versículo 27, acompanhe comigo. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Essa palavra desposada quer dizer assim, ó, comprometida. Entende isso, irmãos? É aquilo que eu falei. Maria e José, nessa época em que o anjo aparece, eles estavam noivos. Olha só como é também o casamento lá no Oriente, nessa época aqui, nos costumes da época. Como era o casamento? Há um ano antes da data do casamento, começavam as cerimônias. Olha como é diferente, irmãos. Existia todo um compromisso. E o anjo aparece a essa virgem. E diz assim, versículo 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha só que coisa fantástica, irmãos. O anjo chega a Maria e diz: alegra-te, o Senhor é contigo, muito favorecida. Então o Senhor, ele escolheu Maria e manda o anjo dizer a ela: olha, alegra-te, porque eu estou no controle de todas as coisas. Maria, ela não merecia por si só. É como a graça de Deus, irmãos. O que é a graça? Favor imerecido de Deus para com o homem. Então Maria não merecia, mas ela é agraciada por Deus. A graça que vem do alto, a verdadeira graça, maravilhosa e eficiente graça, estava agora dentro da casa de Maria, dentro daquela jovem, daquela adolescente. Continuemos o texto, os irmãos. Olha só, vamos continuar. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Imagine, irmãos, uma jovem de 15 anos de idade, recebe a visita do anjo Gabriel, de um anjo, falando que o Senhor se alegrou dela, que o Senhor está com ela. O anjo foi falar diretamente para ela isso. Imagine o que poderia vir depois dessa fala, né? Então ela ficou um pouco assustada. Mas olha a resposta de Gabriel para Maria. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Deus está dizendo para você hoje, mulher. Está dizendo para você hoje, mãe, não tema. Ele está com você. Ele cuida de você. Ele conhece você. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, ele já conhecia totalmente você. Antes de qualquer dia ser feito na tua vida, todos eles foram antes feitos pelo Senhor, antes de qualquer um deles se realizar, irmãos. Maria, não temas, Maria. O Senhor está contigo. Irmã Édia, não tema, irmã Édia. O Senhor está contigo. Carla, não tema. Ediane, Linda, Patrícia, Adriana, todos vocês, não temam. Não temam, porque o Senhor está contigo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que nos fortalece, irmãos. Essa mensagem do anjo Gabriel para Maria é dizer a ela: aquieta-te. O que eu vou falar, eu vou fazer. Porque as minhas promessas, elas não podem ser impedidas. Elas serão realizadas. Porque aquele que promete é fiel para cumprir, meu irmão, minha irmã que me escuta agora. Mãe, descansa o teu coração, mãe. Mãe do Aratu, descansa o teu coração.
Possa ser que você esteja passando dificuldades na tua vida e na criação dos teus filhos, mas se você for uma serva do Senhor, se você se prostrar diante do Senhor, eu quero dizer que Ele está contigo. Não temas. Amém? Vamos continuar, queridos, o texto. Pega a palavra do Senhor. Vou repetir o versículo 30, tá bom? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Ele começa a relatar o plano de Deus sobre a vida de Maria. Olha só, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Irmãos, vamos dar uma parada aqui? Vamos agora abrir. Abra, por favor, agora. Vou dar uma parada aqui no versículo 31. E a gente vai abrir o livro do profeta Isaías. Isaías. Capítulo 7. Versículo 14. Olha só que coisa maravilhosa. Como a Bíblia, irmãos, ela é toda completa, perfeita. Amém? Totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Olha só, nós estamos lendo um texto no Novo Testamento. Certo? É o texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós lemos agora o versículo 31. Olha só o que é que diz o texto. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu agora, é como se eu pegasse essas folhas aqui na minha mão e essas folhas representassem 700 anos atrás. Eu vou fazer somente assim. Vamos dizer que eu peguei 700 anos e voltei para Isaías. Capítulo 7, versículo 14. Olha só o que é que diz o texto, irmãos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, irmãos. Vou ler novamente Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Interessante que aqui está Emanuel, né? E aqui está Jesus. Mas Emanuel, irmãos, quer dizer Deus conosco. E o nosso Jesus está conosco. Amém, queridos? Então isso é uma promessa de Deus feita há mais de 700 anos, que foi cumprida lá em Maria. Amém? Você crê nisso? É dessa forma. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, irmãos. Versículo 32. Voltemos aqui para Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria, preste atenção que Maria disse depois do relato do anjo Gabriel. Olha só. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Mais uma vez provando da sua virgindade. Ela era virgem. Amém? Mas o anjo relata dizendo quem é que ia ser gerado em seu ventre. O Filho de Deus, irmãos. Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus. Esse reinado não terá fim. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esta é a boa notícia. Quando Jesus ele nasce do ventre de Maria, essa é a boa notícia do Evangelho. Nasceu o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém, queridos? Continuemos. Então disse Maria ao anjo, versículo 34, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Versículo 35, respondeu-lhe o anjo agora vai explicar como seria gerado esse filho no ventre dela. Preste atenção. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Amém, queridos? Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é o nosso refúgio, irmãos. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso caminho. Ele é o pão da vida. Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Versículo 36. E agora ele já relata agora um outro milagre que aconteceu. Porque também tinha sido uma promessa de Deus. Mais uma vez, lá no versículo 37, ele vai dizer que as promessas de Deus, nenhuma delas deixarão de ser realizadas. Mas voltamos ao versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, Isabel já era uma pessoa de uma idade bem avançada e ela concebeu um filho, né? E esse filho se chama quem? João Batista. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E ela era estéril. Então, como é que uma mulher estéril pode ter filho? Como é que Sara teve filho? Quem foi que prometeu que teria? E quem prometeu cumpriu a sua promessa? Então é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Todas as promessas que constam em sua palavra serão cumpridas pelo Senhor. Ele é Deus, irmãos. Veja o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá, irmãos. Serão cumpridas. E eu queria agora, no versículo 38, que você prestasse bem atenção. Depois de tudo isso que Maria escutou do anjo. O anjo Gabriel chega e diz: olha, Maria, tu é agraciada. O Senhor é contigo. No teu ventre será gerado, através da ação do Espírito Santo de Deus, sobre a sombra do Espírito, será gerado um ente santo, o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhores dos senhores. Você imagina naquele momento, esse versículo 38, você imagina naquele momento Maria, tantas dúvidas em sua cabeça, assim, meu Deus, como é que vai ser isso? E José? Será que José vai aceitar tudo isso? Será que José vai entender essa gestação? Será que ele vai questionar? Será que ele vai acreditar na história que eu vou dizer para ele, que eu vou dizer que o anjo do Senhor esteve aqui e falou comigo? E se ele não acreditar? E se ele me denunciar como adúltera? O que será de mim? Serei apedrejada, morta? Todo o meu sonho de casar com José, constituir uma família, seria tudo perdido, tudo em vão a minha vida até agora. E agora o que eu vou decidir? Decidir entre aspas, o que eu vou falar para o anjo, porque o anjo agora relatou tudo para mim, e ele está agora aguardando que eu fale para ele. O que é que eu vou dizer? O que é que você diria se você estivesse na posição de Maria? Se eu estivesse na posição de Maria, o que é que eu ia dizer? Vejamos o que ela disse, irmãos. E é essa resposta de Maria que eu quero aplicar na sua vida. E na sua vida, mãe e mulher, especificamente hoje. É uma mensagem para as mães, é uma mensagem para a mulher. Olha a resposta de Maria depois de todo o relato do anjo. Preste atenção, irmãos. Acompanhe comigo, pegue a palavra do Senhor, versículo 38. Olha só. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vou repetir mais uma vez a resposta de Maria ao anjo Gabriel. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que prontidão dessa jovem, irmãos. Que fé. A certeza que a palavra de Deus é verdade.
A certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo em seu pensamento humano, sabendo do risco que seria acometido devido a essa decisão. Ela tinha certeza que Deus estava com ela naquele momento. E é por isso que ela de prontidão, assim como Isaías também diz assim: eis-me aqui, Senhor. Maria disse ao anjo: eis-me aqui, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Que coisa profunda, irmãos. E é isso que nós temos que entender, quem é Maria em nossas vidas. Uma mulher jovem, uma mulher de 13 a 15 anos, que teve um encontro com o Senhor, um chamado, assim como Paulo também teve um chamado no caminho de Damasco. Maria teve um chamado de 13 a 15 anos com o anjo Gabriel. E esse chamado também mostra, queridos, esse chamado mostra que é um chamado irresistível. Maria não poderia jamais ter dito um não ali ao Senhor, porque Deus chama e leva. É um chamado irresistível, porque ele faz a gente nascer de novo. Então, na hora de responder ao anjo ali, o Espírito Santo de Deus já estava dentro de Maria, dizendo: Maria, responde assim. Porque assim será cumprida a vontade de Deus. E Maria escuta Deus falando com ela, dentro dela. Naqueles momentos de decidir falar para o anjo, dizer assim: não, anjo, eu não quero. Não vai dar certo. José não vai acreditar nessa história. Vão dizer que eu sou uma adúltera. Vão me apedrejar. Eu vou morrer, eu vou perder todo um sonho maravilhoso que eu tenho da minha vida, de construir família com José, de ter filhos. Mas o Senhor estava dentro dela dizendo assim: Maria, responda ao anjo. E ela respondeu, irmãos: aqui está a tua serva. Se cumpra tudo o que diz a tua palavra. Humildade, submissão, prontidão. Isso são características de Maria. E são essas características, mulher, que você tem que acompanhar e buscar fazer em sua vida. E eu queria entrar agora na fase final da minha ministração, que vai ser a fase da aplicação. Amém, irmãos? Eu quero aplicar o que Maria, através da sua resposta no versículo 38 ao anjo Gabriel, o que isso representa em nossas vidas. Agora, especificamente, para você que me escuta, mulher e mãe. Saiba de uma coisa: todas as promessas que estão na palavra de Deus serão cumpridas. Todas elas, irmãs, todas elas. No tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem no seu tempo. Coube a Deus escolher Maria quando ela tinha 15 anos de idade. E você, mulher, que escutou toda essa minha ministração da palavra de Deus, escutou a resposta de Maria, eu quero dizer a você aqui, possa ser que a sua vida hoje esteja uma vida difícil para educar os seus filhos. Principalmente eu quero falar aqui para as mães e mulheres do Aratu, da comunidade do Aratu. Para você que me escuta agora, mulher, possa ser que em sua casa tenha tido dias difíceis de relacionamento com os seus filhos. Eu quero dizer a você que se você decidir escutar a voz de Deus e obedecer, é a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. Assim como Maria. Você possa até estar pensando em desistir. Possa ser até que tenha mães pensando em desistir da família, do casamento, dos seus filhos. Possa ser que o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha não esteja bem agora. Mas eu quero dizer que existe um Deus que pode restaurar este relacionamento. Se você crê, dê um glória a Deus aí na sua casa. Existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas.
Existe um Deus que nos leva também a passar provações, tempestades, dificuldades, para que a nossa fé seja provada. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso relacionamento com o nosso Deus seja mais profundo. E é isso que Deus está fazendo com você, comigo, para que a gente venha buscar mais Ele. Independente da situação que passamos, irmãos. Deus chamou Maria. Mandou o seu anjo Gabriel. E esse chamado é um chamado irresistível, irmãos. Você que me escuta agora, mulher ou mãe, possa ser também que você um dia estava na casa do Senhor. Possa ser que você tenha já confessado com a sua boca que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, mas que hoje está afastada. Lembra do que Maria respondeu ao anjo. Eis-me aqui, tua serva. Faça conforme a tua palavra. Você que está me escutando, que está afastada, volte ao caminho do Senhor. Assim como o filho pródigo, volte mulher, volte mãe. Ame o seu filho, abrace o seu filho. Faça de tudo para pegar o seu filho e direcionar para os caminhos do Senhor. São filhos pequenos, coloque eles na casa do Senhor. São filhos grandes, fica mais difícil, mas peça sabedoria a Deus para conduzir isso. Para trazer eles para a casa do Senhor. Peça a Deus que Deus mande, como mandou um anjo para Maria. Mande pessoas para falar de Cristo para os teus filhos. Possa ser que você tenha filhos adolescentes, jovens, já adultos, e que são teimosos, e que estão dentro de vícios. Mas eu quero dizer a você, se você clamar ao Senhor, clame ao Senhor, para que Ele levante pessoas para falar de Deus para os teus filhos. Você, mãe, que me escuta agora, neste momento, você tem orado pelos seus filhos? Você tem investido tempo na sua vida, na sua casa, em orar pelos seus filhos, a repreender todo o mal que possa estar na sua família, na sua casa. Lembre-se que o nosso Deus tem todo o poder, irmãos. Nós não podemos ter medo de nada. Nós confiamos e descansamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está conosco. E você, mãe, mulher que me escuta agora, que está nos caminhos do Senhor, que tem levado seus filhos para o caminho do Senhor, a sua família, junto com seu marido, continue, persevere, seja vigilante, não baixe a guarda, clame ao Senhor, busque ao Senhor, descanse, se deleite no Senhor. Escute a voz de Deus, assim como Maria escutou todo o relato do anjo. E no final ela respondeu, conforme Deus já tinha orientado a ela responder. Mãe, não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido, falando agora no casamento. Não desista da sua família. Em especial, não desista de buscar a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida, mãe. As promessas do Senhor serão cumpridas. Todas elas. E são muitas que o Senhor tem para cada um de nós que cremos e confessamos que Ele é Senhor e suficiente Salvador em nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.